o Brasil dobrou a importação de carros chineses em um único ano. 140.800 unidades emplacadas no primeiro semestre de 2026, contra 71 mil no mesmo período de 2025. E enquanto isso acontecia, a Anfávia, entidade que representa GM, Volkswagen, Toyota, Fiat e todas as tradicionais instaladas aqui, decidiu fazer algo que não fazia há anos: divulgar uma carta aberta batendo de frente com o governo federal. Não foi um comunicado protocolar, foi um ultimato. O motivo é simples de entender e difícil de admitir publicamente. As chinesas conseguiram, em pouco tempo, o que levou décadas para as japonesas e coreanas conquistarem: presença relevante no mercado brasileiro, com preço agressivo e tecnologia embarcada que muitas vezes supera o que a concorrência tradicional oferece na mesma faixa de valor. Isso não é opinião de fã de carro chinês, é fato de mercado sustentado por número de emplacamento e por estratégia de precificação que qualquer analista do setor reconhece. Minha leitura sobre isso é direta. A indústria automotiva nacional está correndo atrás de prejuízo e está fazendo isso de forma pública porque não tem mais escolha. Quando uma associação como a Anfavea decide expor publicamente uma disputa com o governo, normalmente é porque os canais discretos já não resolveram o problema. Isso é sintoma de urgência, não de rotina. O pano de fundo técnico da briga é tarifário. O cronograma vigente previa a retomada do imposto de importação de 35% sobre veículos eletrificados a partir de julho de 2026, encerrando um período de transição que começou em 2023. Só que as fabricantes chinesas, com destaque para a BYD, pressionaram o governo por uma extensão das cotas de importação com alíquota zero para veículos desmontados, os chamados CKD e SKD. E aqui está o ponto que pouca gente destaca nesses vídeos sobre carro chinês. A competitividade de preço que você vê na concessionária não é só mérito de engenharia ou de escala de produção. É também resultado de uma negociação política pesada, feita em Brasília, com impacto direto sobre o que vai custar o carro na sua rua. Eu discordo de quem trata essa disputa como se fosse simplesmente nacional protecionista contra chinês eficiente. A Anfavea não está pedindo para travar a concorrência por medo de perder. Ela está dizendo, com números, que o modelo de importação maciça de kits desmontados ameaça uma cadeia inteira de fornecedores brasileiros de autopeças que dependem diretamente da fabricação nacional para sobreviver. Isso não aparece no vídeo de review empolgado mostrando tela grande e assistente de voz, mas é o tipo de informação que muda a forma como você entende essa guerra toda, e a ressalva que precisa ficar clara logo de cara. Isso não significa que o carro chinês seja ruim, ou que a indústria nacional esteja certa em tudo que pede. Significa que existe um jogo de interesse em cada lado e que o consumidor, que só quer comprar um carro bom e barato, está no meio de uma disputa que envolve muito mais do que motor e tecnologia. Nos próximos blocos, eu vou destrinchar exatamente onde está o dinheiro, onde está o risco e onde está o exagero dessa história toda. O primeiro número que precisa ficar na sua cabeça é 150 dias. Foi até esse patamar que chegou o estoque de carros importados no Brasil em maio de 2026, inflado justamente pelas marcas que aproveitaram a janela de cota zero para importar em volume antes que a tarifa voltasse a subir. Isso não é sinal de mercado saudável se ajustando, é sinal de estocagens estratégica, feita exatamente no período em que a regra ainda era favorável, para depois vender com folga, mesmo que a tarifa mude. Minha opinião aqui é que esse movimento expõe uma tática comum em qualquer setor que vive um momento de transição regulatória: aproveitar a brecha enquanto ela existe, sem necessariamente pensar no efeito colateral para o resto da cadeia. E o efeito colateral, nesse caso, tem nome e valor. Segundo o estudo da própria Anfavea, a massificação da fabricação com kits importados poderia significar uma perda potencial de até 96,8 bilhões de reais em vendas para o setor de autopeças brasileiro, além de uma redução de 24,3 bilhões de reais em arrecadação federal e a eliminação de cerca de 68 mil empregos diretos, chegando a 191 mil quando você conta toda a cadeia. Eu sei que número grande em vídeo costuma soar como exagero retórico, mas esses valores vêm de estudo setorial, não de estimativa feita no calor da polêmica.
E é justamente por isso que a Anfavea elevou o tom a ponto de avaliar entrar na justiça, caso o governo aprove a volta das cotas de importação com alíquota zero para veículos elétricos. Isso marca uma escalada real na disputa entre a indústria instalada aqui e a BYD, que pressiona diretamente o governo para reverter uma decisão que já tinha sido tomada. Só que aqui entra o contraponto que eu preciso te dar, porque seria unilateral demais deixar de lado. A BYD e as outras chinesas não estão fazendo nada ilegal. Elas estão jogando dentro das regras que o próprio governo brasileiro criou em 2023, quando decidiu abrir um cronograma de transição tarifária para atrair investimento estrangeiro e acelerar a eletrificação da frota nacional. Se hoje existe uma cota de importação com vantagem fiscal, é porque essa cota foi desenhada por decisão política brasileira, não imposta de fora. Então o que a gente tem, na prática, é um conflito de interesse legítimo dos dois lados. De um lado, montadoras tradicionais que investiram pesado em fábrica, engenharia e emprego local, cobrando previsibilidade regulatória para não ver esse investimento perder valor da noite para o dia. Do outro, uma fabricante chinesa que entrou seguindo as regras vigentes e agora quer manter a vantagem competitiva que essas regras permitiram enquanto elas existiam. Nenhum dos dois lados é vilão absoluto nessa história, e qualquer vídeo que tente te vender isso como mocinho contra bandido está simplificando demais uma disputa que é, na essência, sobre política industrial e dinheiro público. Enquanto essa briga de bastidores acontece em Brasília, as montadoras tradicionais não ficaram só reclamando. Elas começaram a mexer o portfólio de verdade, e é isso que muita gente que só assiste review de carro chinês não está vendo. A Volkswagen confirmou a chegada da nova geração do Tiguan, produzida no México, com a missão explícita de brigar tanto com os SUVs chineses quanto com o RAV4 da Toyota, que também vem renovado. A Nissan trouxe o X-Trail para ficar posicionado acima do Kicks, e esse modelo marca a estreia da marca no segmento híbrido dentro do Brasil. Isso é dado relevante. Até pouco tempo atrás, a Nissan simplesmente não tinha um híbrido para vender aqui. A Lexus, divisão de luxo da Toyota, também entrou nessa corrida com o RZ, seu primeiro 100% elétrico, já em pré-venda por R$500 mil, com autonomia de 600 km pelo ciclo europeu e 381 cavalos de potência com tração integral. Eu preciso ser direto aqui. Esse não é um carro para competir com BYD Dolphin ou GWM, ora, que ficam na faixa de 160 a 220 mil reais. É um produto de nicho para outro público, mas ele mostra que até a divisão premium da Toyota sentiu a pressão de acelerar o lançamento de elétrico no Brasil. A minha opinião sobre esse movimento das tradicionais é que ele é tardio, mas não é fake. Durante anos, marcas como Volkswagen, Toyota e Nissan trataram o Brasil como mercado de motor a combustão consolidado, sem pressa de trazer híbrido ou elétrico de verdade por aqui, porque não havia concorrência que justificasse o investimento. A chegada agressiva das chinesas mudou esse cálculo. Não foi bondade da indústria nacional que acelerou o lançamento de X-Trail híbrido ou de Tiguan nova geração. Foi pressão competitiva direta, e isso é ponto positivo para o consumidor, mesmo que o motivo por trás não seja nenhuma virtude corporativa. Só que aqui cabe outro contraponto importante. Por que seria ingenuidade fingir que só lançar carro novo resolve o problema de imagem? Tiguan, X-Trail e RZ chegam em faixas de preço que ainda estão bem acima da maioria dos modelos chineses equivalentes em porte. O Tiguan novo, mesmo competitivo em equipamento, não vai brigar pelo mesmo público que compra um BYD Dolphin de entrada. Então, na prática, essas tradicionais estão reagindo mais no segmento médio e premium, onde ainda tem margem e reputação de marca consolidada, do que no segmento de entrada, que é justamente onde as chinesas têm feito mais estrago em volume de venda. Isso me leva a uma conclusão que eu acho importante deixar clara nesse ponto do vídeo. A resposta da indústria tradicional existe, é real e traz tecnologia nova para o consumidor brasileiro. Mas ela ainda não é uma resposta completa. Ela ataca o topo do mercado, onde a marca tradicional ainda tem vantagem de confiança e histórico, e evita, por enquanto, brigar de igual para igual no segmento de entrada, que é onde o carro chinês mais avançou nos últimos 3 anos.
O contra-argumento que a indústria nacional mais usa nessa disputa é o investimento. E aqui o número precisa ser dito com precisão, porque ele é o maior trunfo discursivo da Anfavea nessa briga toda. Mais de 140 bilhões de reais anunciados em investimento no Brasil até 2033, direcionados à eletrificação, descarbonização, engenharia, pesquisa e expansão da cadeia de fornecedores. Esse valor não é promessa vaga de coletiva de imprensa. Ele está formalizado como parte do compromisso das associadas da Anfavea junto ao governo, dentro da negociação do próprio cronograma tarifário que discutimos nos blocos anteriores. A leitura que eu faço desse dado é que ele muda o peso moral da discussão, mesmo que não mude o peso comercial para o consumidor final. Quando uma montadora chinesa entra no Brasil vendendo carro competitivo, ela está competindo com preço e tecnologia agora. Quando a Anfavea fala em 140 bilhões até 2033, ela está falando de uma aposta de longo prazo, com efeito sobre emprego, sobre cadeia de autopeças, sobre engenharia nacional, que não aparece de forma imediata na etiqueta de preço de um carro na concessionária. São duas lógicas de tempo completamente diferentes. E é exatamente por isso que a comparação simples de quem é melhor trava. Só que eu preciso ser honesto com você sobre um ponto que a própria Anfavea tende a esconder no discurso público. Parte relevante desse investimento de 140 bilhões não é generosidade das montadoras. É resposta obrigatória à pressão regulatória e à concorrência chinesa. Se a China não tivesse chegado com força nos últimos 3 anos, é bem provável que boa parte desses investimentos em elétrico e híbrido não tivesse sido antecipada da forma como foi. Ou seja, o próprio argumento que a indústria nacional usa contra a concorrência chinesa só existe, em boa parte, por causa da pressão que essa concorrência chinesa gerou. É contraditório, mas é assim que mercado competitivo funciona na prática. O outro lado da moeda, que eu já toquei no bloco anterior, mas que precisa de mais detalhe aqui, é o risco de emprego. O estudo da Anfavea aponta perda potencial de 69 mil empregos diretos e 227 mil, considerando toda a cadeia de fornecedores, além de impacto adicional de 42 bilhões de reais nas exportações de veículos leves, caso o modelo de importação maciça de kits desmontados se consolide no lugar da fabricação nacional plena. Esse número é relevante para qualquer pessoa que mora em cidade com polo automotivo, tipo São Bernardo do Campo, Betim, Camaçari ou Gravataí, onde o emprego industrial depende diretamente dessa cadeia. Minha opinião final sobre esse bloco é que a discussão sobre carro chinês não pode ser resumida a qual carro entrega mais tecnologia por menos dinheiro, porque essa é só a ponta visível do problema. Por trás da etiqueta de preço, existe uma disputa sobre onde o valor agregado da indústria automotiva vai ficar nos próximos 10 anos. Se vai continuar gerando emprego de engenharia e produção dentro do Brasil, ou se vai migrar para modelo de montagem final de kit importado, com menos empregos qualificados e menos desenvolvimento tecnológico nacional envolvido. Isso não aparece em nenhum vídeo que só compara ficha técnica, mas é exatamente esse tipo de informação que muda a forma como você deveria pensar sobre essa guerra antes de decidir de que lado torcer. Agora eu preciso puxar o freio de mão em quem só vê vantagem no carro chinês, porque tem risco real que review empolgado costuma esconder. O primeiro é rede de assistência técnica. Marcas como Volkswagen, GM, Toyota e Fiat têm décadas de concessionária espalhada em cidade pequena, estoque de peça consolidado e mecânico independente treinado para mexer nesses motores. Isso não se constrói em 2 ou 3 anos. BYD, GWM, Geely e as outras chinesas que chegaram com força a partir de 2023 ainda estão expandindo essa malha, e em cidade fora do eixo sul-sudeste, ainda é comum faltar oficina autorizada perto ou peça específica disponível na hora. Isso não é bobagem nem exagero de fã de carro nacional. É risco prático que impacta seu bolso e sua rotina se o carro quebrar. Marca com histórico curto no Brasil ainda não tem essa capilaridade toda resolvida, e é honesto falar isso antes de recomendar troca de carro só baseado em ficha técnica. O segundo risco, que eu considero até mais importante, é depreciação e valor de revenda. Um Corolla ou um Onix usado de 3 anos tem tabela de preço bem previsível,
porque existe histórico de milhares de transações para basear esse valor. Um SUV chinês de 3 anos ainda não tem esse histórico consolidado no Brasil, porque a maioria dos modelos relevantes chegou aqui há pouco tempo. Isso significa que quem compra hoje está, de certa forma, apostando em como o mercado vai avaliar esse carro daqui a alguns anos, sem ter dado histórico sólido para embasar essa aposta. Pode dar certo, como aconteceu com japonesas e coreanas no passado, que também enfrentaram desconfiança inicial e hoje têm ótima revenda. Mas também pode não dar, e ninguém tem bola de cristal sobre isso. O terceiro ponto, que conecta direto com os blocos anteriores, é político e cambial. Parte da competitividade de preço chinês vem de incentivo fiscal, cota de importação favorável e câmbio momentâneo, fatores que discutimos em detalhe nos blocos 2 e 3 dessa análise. Se o cronograma tarifário for mantido como a Anfavea está pedindo, com volta do imposto de importação de 35% sobre eletrificados, a partir de julho de 2026, é bem provável que parte dessa vantagem de preço diminua nos próximos lançamentos. Isso significa que o carro chinês barato que você vê hoje pode não ser o preço padrão da categoria daqui a 1 ou 2 anos, porque parte dele depende de uma janela regulatória que já está sendo contestada judicialmente pela própria Anfavea. Minha opinião sobre isso é que tecnologia embarcada, tela grande, assistente de voz e pacote de segurança completo são reais e merecem reconhecimento, porque entregam valor de verdade para o consumidor no dia a dia. Só que comprar carro não é decisão só sobre o que ele oferece no dia da compra. É decisão sobre suporte, revenda e estabilidade de preço ao longo de anos de uso. E nesse recorte, marca com histórico curto no Brasil ainda carrega incerteza real. Não é só implicância de quem defende indústria nacional por reflexo. Ignorar isso para fazer vídeo mais empolgante é desserviço para quem está decidindo gastar 60, 80, 100 mil reais num carro novo. Depois de toda essa análise de contexto, deixa eu te dar exemplo concreto, carro contra carro, com número real, porque é isso que vai te ajudar a decidir na prática. O BYD Dolphin Mini, versão de entrada, custa R$ 119.990 na linha 2026. O Chevrolet Onix, na versão que mais se aproxima em equipamento, a Premier, sai por R$ 117.480. Ou seja, o preço praticamente empata, o que já derruba boa parte do discurso de que carro chinês é sempre mais barato que o nacional equivalente. Só que equipamento e desempenho contam histórias diferentes. O Dolphin Mini tem faróis de LED, freio de estacionamento eletrônico e ajuste elétrico de banco do motorista, itens que o Onix Premier não oferece nessa configuração. Em compensação, o Onix ganha disparado em desempenho. Acelera de 0 a 100 km por hora em 10,1 segundos, contra 14,5 segundos do Dolphin Mini, por causa do motor 1.0 turbo de 116 cavalos contra o motor elétrico de apenas 75 cavalos do chinês. Isso é fato técnico, testado, não opinião. Minha leitura aqui é simples. Cada um ganha em critério diferente, e quem diz que um dá banho completo no outro está sendo raso de propósito para viralizar. Se seu critério é tecnologia de conforto e sensação de carro mais moderno por dentro, o Dolphin Mini leva vantagem. Se seu critério é resposta de motor e tradição de manutenção, o Onix ainda entrega mais. Agora o dado que mais quebra a expectativa nessa comparação toda: revenda. Durante anos, o discurso padrão era que carro elétrico desvaloriza rápido e vira mico usado. Os números de 2026 mostram o oposto. Entre 2024 e 2025, o Dolphin Mini desvalorizou apenas 7,8%. Enquanto o Volkswagen Polo, líder de vendas do país, desvalorizou 17% no mesmo período. E tem mais. Hoje, o Dolphin Mini leva em média apenas 25 dias para ser revendido no mercado de seminovos, contra 40 a 55 dias do Polo e do Onix. O irmão dele, o Dolphin elétrico comum, leva ainda menos, 19 dias. Isso contraria diretamente o contraponto que eu levantei sobre incerteza de revenda em marca nova. E aqui eu preciso ser honesto e corrigir o próprio raciocínio, pelo menos no caso específico da BYD, que já tem volume relevante de venda e histórico de mais de 2 anos consolidado no Brasil. Esse risco de revenda incerta já não se sustenta tanto quanto sustentava em 2023 ou 2024.
Isso não vale para toda marca chinesa igual, principalmente as que chegaram há poucos meses, mas vale para a BYD especificamente, que já tem dado real de mercado secundário para provar e para fechar com informação que ainda não tinha entrado nessa análise. A BYD já confirmou a chegada do Dolphin G, versão híbrida plug-in, prevista para início de 2027, pensada especificamente para brigar direto com Polo, Onix e HB20 na faixa de R$130 mil, com porta-malas de 425 litros, bem maior que os 300 litros do Polo e os 275 litros do Onix. Isso mostra que a chinesa não está satisfeita em ficar só no nicho elétrico. Ela está mirando diretamente no segmento mais vendido do Brasil, o hatch compacto flex, com proposta híbrida que tenta unir economia de elétrico com a praticidade de motor a combustão para viagem longa. Se esse produto chegar com o preço estimado, a pressão sobre Onix, Polo e HB20 vai deixar de ser só discurso de vídeo de YouTube e vai virar decisão de compra real para milhões de brasileiros nos próximos 2 anos. Depois de passar por todos esses dados, minha conclusão sobre essa guerra entre carro nacional e carro chinês é que ela não tem vencedor claro, e qualquer vídeo que te vender um lado como absoluto está simplificando para gerar clique fácil. O que existe, de fato, é uma disputa em múltiplas camadas acontecendo ao mesmo tempo, e cada camada tem um vencedor diferente dependendo do critério que você usa para julgar. No critério preço de entrada, as chinesas estão ganhando, e isso é fato, sustentado por número de emplacamento. A importação de veículos chineses praticamente dobrou em um ano, saltando de 71 mil para 140.800 unidades no primeiro semestre. E isso não acontece só por marketing bem feito. Acontece porque o preço e o pacote de equipamento entregue realmente convenceram um número relevante de brasileiros a trocar de marca. No critério tecnologia embarcada em segmento de entrada e intermediário, as chinesas também levam vantagem na maioria das comparações diretas, oferecendo tela maior, assistente de voz, pacote de segurança mais completo e às vezes autonomia elétrica superior por um preço equivalente ou menor que o concorrente nacional na mesma faixa. Isso é real, é mensurável, e negar isso só para defender indústria nacional por patriotismo é tão desonesto quanto inflar isso para fazer vídeo bombar. No critério reação e capacidade de resposta, a indústria tradicional mostrou que não vai ficar parada assistindo. Volkswagen com Tiguan novo, Nissan estreando o híbrido com X-Trail, Lexus acelerando o lançamento de elétrico. Tudo isso é resposta concreta, não promessa vazia. Só que essa resposta, por enquanto, está concentrada mais no segmento médio e premium do que no segmento de entrada, que é justamente onde a briga está mais acirrada e onde o consumidor de menor poder aquisitivo está decidindo a compra. No critério político e regulatório, a disputa está longe de terminar. A Anfavea avaliando entrar na justiça, o governo no meio de uma decisão sobre manter ou não a cota de importação com alíquota zero, o cronograma de volta da tarifa de 35% previsto para julho de 2026. Tudo isso mostra que o preço que você vê hoje na concessionária não é definitivo. Ele pode mudar de forma relevante dependendo de como essa briga em Brasília for resolvida nos próximos meses. E no critério risco para o consumidor final, que é talvez o mais importante e o mais ignorado nesse tipo de conteúdo, existe incerteza real do lado chinês em relação à rede de assistência e à revenda de marcas mais recentes, enquanto existe desvantagem real do lado nacional, em relação a preço de entrada e pacote de tecnologia na mesma faixa de valor. Nenhum dos dois lados entrega pacote completo sem ressalva nenhuma, e é justamente por isso que decisão de compra de carro em 2026 exige mais pesquisa do que exigia há 5 anos, quando a escolha era basicamente entre 3 ou 4 marcas historicamente consolidadas no Brasil. Minha posição final, depois de olhar todos esses números, é que a entrada agressiva das chinesas foi positiva para o consumidor brasileiro no curto prazo, porque forçou baixa de preço, aceleração de lançamento tecnológico e fim de um oligopólio confortável que durou décadas. Mas isso não significa que carro chinês seja escolha automaticamente melhor para todo mundo, nem que a preocupação da indústria nacional com emprego e cadeia produtiva seja só discurso protecionista sem fundamento.
As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo, e entender essa complexidade toda é mais útil para você, que vai gastar seu dinheiro num carro, do que qualquer vídeo que tente te convencer de que existe um lado inteiramente certo nessa história.